Olá, vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana, livro do 9º ano, caderno 3. Os principais conteúdos que você vai ver é modelos atômicos, estrutura do átomo e tabela periódica. Os modelos atômicos. Bom, desde a antiguidade, muita gente sente vontade de pesquisar mais sobre a matéria, mas foi Dalton que propôs o primeiro modelo atômico consistente, literalmente bem consistente. Algo parecido com bola de bilhar. Sabe aquela bola de sinuca? Então, pensa numa bola lisa e sólida. Isso porque Dalton acreditava que os átomos eram maciços e esféricos. A teoria de Dalton serviu para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características. Ela foi baseada em experimentos, mas nenhum deles conseguiu revelar o átomo claramente. Por isso, Dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria, sendo também indivisível e indestrutível. O segundo modelo, proposto em 1848, foi pelo físico inglês Thomson. Após experimentos realizados com tubos de raios catódicos, Thomson concluiu que os átomos pareciam um pudim de passas, ainda esféricos, mas não maciço. Isso porque ele notou a presença de elétrons, uma espécie de partícula negativa que ficava fixa no átomo, como se fossem gotas de chocolate. Por isso o apelido era de pudim de passas. Isso derrubou a teoria de Dalton sobre o átomo ser indivisível. Apesar de os elétrons, o modelo de Thomson também seria neutro. Internamente ele apresentava partículas negativas, ou seja, os elétrons, além de outras positivas que balanceiam a carga, e no final a carga ficava balanceada como nula. No início do século XX, a teoria de Thomson começou a ser questionada quando surgiu a radioatividade, pois esse fenômeno não obedecia ao modelo de pudim de passas. Através de experimentos com uma lâmina de ouro, o químico Rutherford concluiu que o átomo não era uma estrutura inteira. Ele teria um núcleo positivo pequeno, circundado por uma eletrosfera cheia de elétrons, e esse modelo ficou conhecido como sistema planetário, e é representado pela velha bolinha de tênis de um estádio de futebol, sendo o campo a eletrosfera em volta do núcleo positivo. Em dado momento, os cientistas começaram a ver falhas nesse modelo, principalmente relacionadas ao movimento dos elétrons. Então, eles se questionavam como ela fazia para manter os seus elétrons em órbita. A dúvida chamou a atenção de Niels Bohr. Isso resultou em um dos modelos mais atuais, o de Rutherford-Bohr. Bohr associou ao modelo planetário a teoria composta por Max Planck. Ele afirmou que as órbitas da eletrosfera seriam dotadas de um nível mínimo de energia. Por isso, os elétrons se mantêm girando em torno do núcleo. Isso impede que eles se cansem e caiam. A visão de Bohr considera 7 níveis na camada de energia, que são denominados K, L, M, N, O, P, Q. A camada K possui N igual a 1, a L, N igual a 2, a M, N igual a 3, N igual a 4, e assim por diante, onde teoricamente os elétrons estariam orbitando em suas trajetórias esféricas. Hoje em dia, nós sabemos que o modelo Rutherford-Bohr é um pouco ultrapassado. Existem alterações como a de Sandefeld, mas nem falaremos dela por enquanto. Afinal, vamos seguir. Então, as partículas básicas são os prótons, nêutrons e os elétrons. Seus respectivos símbolos são P, N e E. Esse E é com o sinal de menos em cima, para lembrar que o elétron tem carga negativa. A carga dos prótons é positiva, mais 1, e dos nêutrons é zerada. E dos elétrons, por ser negativo, é menos 1. A massa relativa também varia, sendo 1 para os prótons,
um para os nêutrons, e para os elétrons é 1/1836. Então, o modelo atômico é basicamente isso. Estrutura atômica. Voltando ao modelo de Rutherford-Bohr, o que nós acabamos de estudar. Bom, nós vimos que antes desse modelo, nós temos outros modelos como o de Thomson, de Dalton, mas o mais completo, o mais atual, e o mais usado, e o mais cobrado é o modelo de Rutherford-Bohr. O que esse modelo então vai nos falar? Ele vai nos falar que em cada órbita o elétron apresenta energia constante. Bom, o que isso quer dizer? É que, por exemplo, aí na imagem de vocês, do lado esquerdo, vocês estão vendo um esqueminha básico de como que é o átomo. Nós temos aí o núcleo, tá? E nós temos também a eletrosfera. Então, na eletrosfera estão os elétrons, como vocês estão vendo na imagem, e no núcleo nós temos as partículas chamadas prótons e nêutrons, que a gente vai ver mais adiante. Outra coisa que o nosso modelo de Rutherford-Bohr fala é que os elétrons movimentam-se em trajetórias elípticas e circulares. Outra coisa é que quando esses elétrons absorvem energia, eles vão saltar para uma órbita mais afastada do núcleo. Isso significa que quando o elétron está mais afastado do núcleo, ele tem uma energia maior. E aí, quando ele retorna, o que acontece? Quando esse elétron retorna, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que liberar essa energia na forma de onda eletromagnética. Então, esses são os principais conceitos do modelo de Rutherford-Bohr. Agora nós vamos falar sobre as partículas fundamentais do átomo. Então, são os prótons, os nêutrons e os elétrons, que certamente vocês já ouviram falar neles. Então, na imagem à direita, repetindo aí nosso modelo, nós temos os nêutrons que estão localizados no núcleo e os elétrons estão então ao redor do núcleo, que estão na eletrosfera. Então, o que a gente precisa saber sobre essas partículas fundamentais? Precisamos saber a massa, que na verdade é a massa relativa. Por quê? Porque essas partículas elas são muito, muito pequenas, então é dada uma massa relativa, como vocês estão vendo aí no quadro, que é para a gente não trabalhar com aqueles números muito pequenos. E a carga elétrica dessas partículas também são dadas, isso é importante saber. A massa dos prótons e dos nêutrons, ela é a mesma, considerada 1. Como o elétron é muito menor que eles, então a gente considera como massa 0. E a carga elétrica dos prótons, como são partículas carregadas positivamente, e dos nêutrons, são aqueles elétrons eletricamente neutros, e os elétrons são carregados com a carga -1, ok? Então, agora nós vamos falar sobre os íons. Então, antes disso, é importante a gente pontuar o seguinte: todo átomo é eletricamente neutro, mas toda regra tem exceção. Então, o que vai acontecer quando esse átomo não é eletricamente neutro? Vai acontecer justamente o que vocês estão vendo aí no slide de vocês. O átomo em desequilíbrio elétrico é um íon. Então, todo átomo é eletricamente neutro, mas quando ocorre alguma coisa, uma perturbação que faz ele entrar em desequilíbrio elétrico, então passa a ser chamado de íon. Então, na formação de íons, a perda ou ganho de elétrons. Nunca esqueça, sempre quem sai do átomo são os elétrons, os prótons e os nêutrons. Nunca saem do átomo, nunca perda de próton e nunca perda de nêutrons, até porque eles estão no núcleo. Vamos lembrar lá do modelinho aí da imagem de vocês. Então sempre acontece perda ou ganho de elétrons, ok? Há dois tipos, então, de íons. São os cátions, que são aqueles íons que a gente diz que são positivos. O que isso significa? Significa que o número de prótons vai ser maior que o de elétrons. O que significa que ele ganhou prótons?
De jeito nenhum, não. O número de prótons sempre fica ali igual. Significa então que ele perdeu elétrons. E outro tipo de íons são os ânions. Eles então são aqueles íons negativos, ou seja, o número de elétrons é maior que o número de prótons. Significa então que ele perdeu prótons? De jeito nenhum. Próton nunca se perde. Vamos lá, próton ele nunca se perde. Quem sai ou quem entra são os elétrons. Isso você não pode esquecer. Então significa que ele ganhou um elétron aqui e aí a carga total dele ficou então negativa. Bom, então vamos falar agora sobre número de massa e número atômico. O que são esses números então? São os números que vão identificar o átomo. É o sobrenome daquele átomo, digamos assim. Por exemplo, nós temos na primeira imagem de vocês um átomo X. O número de massa está sendo representado pela letrinha A. E nós temos o número atômico, que é aí embaixo, que é representado pela letra Z. É o seguinte, o número de massa, ele é dado pelo número de prótons somado ao número de nêutrons. Já o número atômico é exatamente igual ao número de prótons. E no caso de átomos eletricamente neutros, o número atômico vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. Então, é importante a gente saber isso, que significa o número de massa, está representado pela letrinha A, e o que significa um número atômico, representado pela letra Z, para a gente começar a falar sobre algumas relações, ok? E que relações são essas? São relações de isotopias, os isótopos. Então, o que são eles? São átomos de mesmo número atômico, mas diferente número de massa. Olha aí, no exemplo. O átomo X e Y são chamados de isótopos. Eles têm o mesmo número atômico. Observe aí que o número atômico é o mesmo. No caso, aí vocês estão observando aí que é o número 17, tá? O número atômico deles é o mesmo dos dois, mas a massa deles é diferente. Olha, observe que uma é 34 e outra é 35. E se a massa deles fosse igual? Bom, não, pessoal, não tem como a gente ter o mesmo número de massa e o mesmo número atômico e ser átomos diferentes, ok? Deu para entender? Então, para exemplificar, nós temos os isótopos de hidrogênio. Está aí na imagem na direita de vocês. Então, aí nós temos hidrogênio 1, que nós chamamos de prótio, o hidrogênio de número de massa 2, ou que nós chamamos de D, que é o deutério, e o hidrogênio de número de massa 3, ou trítio. Então, observem que todos eles têm o mesmo número atômico, que é o 1, que difere do número de massa, ok? Aqui só é para a gente ver um exemplo. Agora nós vamos ver a relação dos isóbaros. Pessoal, o que seriam os isóbaros? Bom, seriam os átomos de mesmo número de massa, mas números diferentes números atômicos. Nós temos aí a primeira imagem, o exemplo aí de isóbaros, quando nós temos o mesmo número de massa, observe aí que o mesmo número de massa aí do X e do Y é 60, mas diferentes números atômicos, ok? O número atômico está embaixo, que é 23 e 24. O próximo seria, então, a relação dos isótonos. Os isótomos são os átomos de mesmo número de nêutrons e que pertencem a elementos diferentes. Bom, o que eu falei? Se tiver o mesmo número de massa e o mesmo número atômico, então eles são de mesmo elemento. Nesse caso aqui, eles têm o mesmo número de nêutrons, mas pertencem a elementos diferentes. Aqui no exemplo, como a gente descobre isso? Bom, vamos lá. Nós vimos que, olha aí, nessa imagem aí embaixo, vamos lá. Nós vimos que A é igual a prótons mais nêutrons.
Esse A aí é o número de massa. Significa, então, que o número de nêutrons vai ser dado pelo que só a gente passar tudo para o outro lado, vai ser a diferença entre o número de prótons e o número de massa. Ou seja, o número atômico e o número de massa. Vai ser a mesma coisa que nós escrevemos isso aí, ó, A menos P. Nesse caso aí, desse elemento aí, desse modelo X, nós temos 68 menos 31. Então, quanto é que vai dar 68 menos 31? Vai dar 37. E aí, quanto seria aí do modelo Y, 71 menos 34? Vai dar a mesma coisa, né? 37. Ou seja, eles têm o mesmo número de nêutrons, são elementos diferentes. Ou seja, tem um número de massa diferente e um número de próton, um número atômico diferente. Então, vamos falar sobre eletrosfera. Bom, é um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre esse local onde estão os elétrons. Vamos falar um pouco sobre a localização dos elétrons. O que acontece? O movimento de cada elétron é definido por 4 estados quânticos. O que isso significa? Significa que a eletrosfera é como se fosse a casa do elétron, ou seja, onde o elétron está. E seus 4 estados quânticos seriam como se fosse o endereço detalhado desse elétron, saber direitinho onde a gente vai encontrar ele dentro daquele mundo que é a eletrosfera. E quais seriam então esses 4 estados quânticos que a gente vai usar para localizar esse elétron? Vamos lá. A gente chama de nível energético, e aí para cada estado quântico a gente tem um número específico. Por exemplo, para o nível energético, nós temos o número quântico principal, que é o Nzinho. Para o subnível energético, nós temos o número quântico secundário, que é o Lzinho. Para o orbital, nós temos o número quântico magnético orbital, que é o Mzinho ou Ml. E para o spin, nós temos número quântico magnético de spin, ou seja, para cada estado quântico, nós temos um número quântico relacionado a ele. Só gostaria de lembrar, deixar claro aqui, que o orbital e o spin, vocês vão ver isso lá no ensino médio, tá? Quando vocês entrarem no ensino médio, vão estudar mais a fundo sobre o orbital e spin. Agora, por enquanto, nós vamos ver aqui o nível energético e o subnível energético. Então, começando então pelos níveis energéticos. O que seria isso? Bom, é o seguinte, nós temos aí o modelo dos núcleos, as camadinhas da eletrosfera, os níveis, as camadas. O que acontece? Foi dado essas letras como uma forma de nomear, realmente de ordenar essas camadas. Então, nós chamamos de K, L, M, N, O, P, Q. São os 7 níveis energéticos, onde a gente vai encontrar esses elétrons. E aí, para cada nível, nós temos um Nzinho, que é nível energético, e o número máximo de elétrons, que a gente encontra naquele nível. Então, para o nível K, primeiro nível, nós encontramos 2 elétrons, no próximo 8, 18, 32, 18 e 8. Então, lembra que a gente falou, conforme ele vai se afastando do núcleo, a energia dele aumenta. Isso significa, por exemplo, que na camada O, a energia é maior que na camada K, por exemplo, ok? Então, vamos para o próximo nível quântico, que seria os subníveis energéticos. Os subníveis energéticos, só para a gente entender, é um conjunto de órbitas da mesma forma trajetória. Por quê? Cada nível é constituído de um ou mais subníveis. Aí a gente chama esses subníveis de S, P, D e F. E nós vemos que os subníveis são chamados de Lzinho, a letrinha que é dado para identificar. Pode ser 0, 1, 2 e 3 e o número máximo de elétrons que vai comportar em cada subnível. Com certeza, vocês já viram alguma coisa relacionada a isso. Então, o que acontece? Aqui é justamente as camadas, aí ó, K, L, M, N, O, P, Q. São os níveis que nós vemos
E aí do lado estão os subníveis S, P, D e F. Então, e é numa ordenação crescente. Nós vamos ver isso melhor na próxima aula sobre distribuição eletrônica. Eu vou fazer uma aula somente para distribuição eletrônica, para poder entender como realmente isso acontece, tá? Aqui é só para a gente já entender como os níveis e subníveis eles são estruturados, tá bom?